E aí, povo de Deus? Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos estar lendo do verso de número 8 até o verso de número 18. Nós estaremos dando a continuidade da mensagem de ontem. Diz assim o texto: E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar a arca a Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois, carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no coração. E, introduzindo a arca do Senhor, puseram no lugar da tenda de Davi, que armara, e ofereceu Davi holocausto, ofertas pacíficas perante o Senhor. Acabando Davi de oferecer o holocausto, as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amados, vimos ontem que Davi tenta levar a arca para Jerusalém. Ele prepara um carro novo, coloca a arca em cima de um carro de bois, conduzindo a arca da maneira errada. E nós vimos bem o que aconteceu. A arca, o carro, ao se desequilibrar a roda, a arca balançou e Uzá meteu as mãos na arca e foi fulminado ali. Davi, então, ele ficou muito triste porque o Senhor havia matado Uzá. E aí Davi começa a temer ao Senhor naquele dia, verso de número 9, e faz a pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? A resposta é muito simples: da maneira correta. As coisas do Senhor devem ser feitas da maneira correta, devem ser feitas de coração, devem ser feitas com espontaneidade, deve ser feita com zelo, deve ser feita com toda a força e intensidade que nós temos. Esta é a resposta para esta pergunta de Davi. Então Davi, ele não quis retirar para junto desse arca do Senhor. Ele estava aí naquele momento, vamos dizer, aquele momento era um momento de reflexão de Davi. Ele para, viu que a coisa estava errada, ele para e envia então a arca para a casa de Obed-edom. E a arca fica ali por 3 meses. Momento em que Davi para, se recompõe, Davi se reestrutura depois daquele incidente ali com Uzá, para então retomar a sua caminhada, né? O seu propósito. A arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses.
E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. A bênção de Deus caiu sobre a casa de Obed-edom e toda a sua família. Então avisaram a Davi. Disseram, olha, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Esse é o sinal. Esse era o sinal. Quando o Senhor abençoava, quando o Senhor derramava fogo, quando o Senhor ele concordava com a atitude do povo, com aquilo que estava sendo feito, ele se manifestava. E o Senhor se manifestou ali na casa de Obed-edom e Davi ficou sabendo do que tinha acontecido. Tudo por causa da arca do Senhor que estava na casa dele. Então Davi, ele então já passado aquele momento, Davi então ele traz a arca e ele leva a arca para a cidade de Davi, mas aí diz o texto com alegria, verso número 12, final do verso 12, com alegria. Ele então começa a conduzir aquela arca com alegria, agora de uma maneira diferente, agora da maneira correta. Verso 13, sucedeu que quando os que levavam a arca, agora não era mais no carro de boi, agora era conduzida da maneira correta, quando eles tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Então agora não havia aquela pressa de conduzir a arca. Agora vamos levar a arca da maneira como deve ser. Vamos ofertar ao Senhor. Vamos caminhando e vamos ofertando ao Senhor. Verso 14, e Davi saltava com todas as suas forças. Eu quero deixar uma pergunta para você. Como tem sido a sua adoração quando você está na casa do Senhor, quando você vai ao culto? Como tem sido a sua adoração? Ela tem sido com toda a sua força? Você dá tudo de si naqueles momentos, no momento de louvor? Você presta bem atenção na palavra que está sendo pregada e tenta assimilar aquela palavra como sendo para você naquele momento? Ou não? Ou você tem ido à casa do Senhor mecanicamente? É tempo para mudar. É tempo para dar um passo atrás. Davi deu um passo atrás. Ele estava conduzindo a arca, deu errado porque era da maneira errada. Então ele dá um passo atrás para então seguir novamente à frente de uma maneira correta. Agora com alegria, com toda a sua força. Ele saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E subindo levaram a arca de Davi, e todo Israel viu a arca de Davi e estavam com júbilo ao som das trombetas. Agora o povo estava se alegrando, agora o povo estava jubilando. E quando Davi então introduz a arca do Senhor, coloca no seu lugar, na tenda de Davi, a tenda que Davi tinha armado, ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Verso 17. Agora Davi coloca na tenda que ele preparou e oferta ao Senhor. Agora ele se derrama na presença do Senhor. E depois que Davi acaba de oferecer aquele holocausto, acaba de oferecer aquelas ofertas, Davi abençoa o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Agora as coisas começam a funcionar. Agora as coisas começam a dar certo. Agora o Senhor dá o seu aval. Por quê? Porque estava sendo feito da maneira certa. Às vezes queremos fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito. Vamos fazer, vamos executar logo. Faça com amor, faça com zelo, mas acima de tudo, faça com todas as suas forças. E saiba que o Senhor está no controle e Ele vai te abençoar. Amém? Que esta palavra te abençoe nesse dia, que esta palavra venha a trazer um bálsamo sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Sou o pastor Danilo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.